Orixás esquecidos, forças ancestrais que sustentam o mundo. Você já ouviu falar nos orixás que permanecem escondidos nas margens da memória ancestral? Enquanto os terreiros celebram nomes como Ogum, Xangô, Oxum e Iemanjá, existem forças antigas que não aparecem nas canções mais entoadas, nem nos pontos mais conhecidos, mas que sem elas nada existiria em equilíbrio. Pontos curtos são divindades que caminham no silêncio, no fundo da terra, no abismo dos oceanos, nas neblinas que escondem os segredos do mundo. Guardiões dos mistérios profundos. Guardiões de mistérios profundos que não precisam de popularidade porque carregam em si o axé da origem, do tempo e da continuidade da vida. Hoje vamos atravessar um território pouco falado, mas essencial. Conheceremos 7 orixás desconhecidos, mas que sustentam pilares invisíveis da espiritualidade. Prepare-se, porque aqui não falaremos apenas de nomes, mas de forças vivas que atravessam o corpo da terra, o fundo do mar, o sopro da noite e o destino dos homens. Chaves para o conhecimento ancestral. Cada um deles é uma chave, um segredo e um ensinamento. E nenhum deles pode ser ignorado. Mas antes, escreva nos comentários o nome do seu orixá ou daquele que você sente mais próximo da sua caminhada. E claro, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque hoje vamos abrir caminhos para o oculto, para aquilo que quase nunca se revela, mas que sustenta toda a espiritualidade. Onilé, a Senhora da Terra. Dona da Terra. Onilé é a Senhora do chão que pisamos, a base de todas as coisas. Seu nome significa literalmente Dona da Terra. Isso não é metáfora. É dela que nasce o alimento, a água que escorre nos rios, o barro que molda as casas e até os ossos que sustentam o corpo humano. Sem Onilé nada existiria, porque ela é o próprio corpo do mundo. Fundamento primeiro. Nos rituais, antes de qualquer invocação, é a energia dela que é lembrada, mesmo que discretamente, porque nenhum axé pode ser sustentado sem sua força. É como uma mãe silenciosa, que raramente pede reconhecimento, mas está em tudo. No barro que se transforma em pote, na pedra que se ergue como altar, na raiz que alimenta e no pó para o qual todos retornam depois da morte. A presença silenciosa de Onilé, pouco lembrada nos cânticos, mas sempre presente nos fundamentos, é a guardiã da ancestralidade. Quando alguém coloca os pés descalços no chão de um terreiro, é a ela que está tocando, mesmo sem perceber. Sua energia não é efusiva nem vibrante como a dos orixás guerreiros. É pesada, firme, ancestral, representa os ossos, as montanhas, as cavernas, o peso daquilo que sustenta o mundo em silêncio. Cultuar Onilé é reverenciar a vida em sua origem mais simples, a terra. É entender que toda construção, material ou espiritual, precisa de base sólida. É lembrar que sem raízes não há árvore, sem terra não há colheita e sem chão não há passos. Olokun, o Senhor das Profundezas. Olokun é o abismo do oceano, enquanto Iemanjá reina sobre as águas da superfície, que acolhem, curam e protegem. Okun governa aquilo que está abaixo, escondido em trevas, mistério e silêncio. É senhor dos segredos do mar profundo, daquilo que os olhos humanos jamais alcançam. Sua energia é densa, pesada, muitas vezes temida, porque representa o inconsciente coletivo, aquilo que existe dentro de nós, mas que raramente temos coragem de encarar. A dualidade de Olokun, masculino e feminino. O Olokun é tanto masculino quanto feminino, dependendo da tradição. E essa dualidade mostra a profundidade de seu poder. Nele cabem todos os mistérios da criação. É cultuado principalmente no Benin e na Nigéria, mas no Brasil sua presença é discreta. Talvez porque sua energia seja difícil de ser tocada. Não é para festas ou louvores fáceis, mas para mergulhos profundos na alma. Correntes invisíveis. Representa as correntes invisíveis que movem o mar, o tempo que se transforma em eternidade, os tesouros ocultos da criação. Honrar o Olokun é aceitar que o invisível também governa a vida. Ele está presente nos sonhos profundos, nos pressentimentos que vêm sem explicação, nas transformações intensas que viram a vida de cabeça para baixo. Poder do mistério. Sua força mostra que nem tudo precisa ser revelado, porque no mistério também habita o poder. É o A guardiã da neblina. É discreta, mas sua presença é tão poderosa que transforma o ar em silêncio. É a Senhora da neblina, do invisível, do limite entre a vida e a morte. Onde há mistério,
Onde há segredo, ali se encontra Elwá. Seu axé é voltado para a vidência, para a intuição, para a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Por isso, muitas vezes, seus filhos carregam dons de percepção espiritual intensa, sentindo presenças, pressentindo acontecimentos, desvendando segredos. Pouco cultuada, muitas vezes confundida com Xun ou Yan. O poder sutil de Elwá. Elwá-tu tem em sua força própria. Representa a revelação velada, aquela verdade que só aparece para quem tem maturidade de recebê-la. Seu culto é preservado entre os iniciados porque lida com a linha mais delicada do espiritual, o invisível. Quando a neblina cobra mata, quando um sonho traz uma mensagem enigmática, quando o silêncio parece falar mais do que as palavras, é a presença de Auá se manifestando. Ela não precisa de grandes rituais para ser percebida, porque sua força está justamente em agir onde ninguém mais enxerga. Orumilá, o Senhor do Destino. Sabedoria ancestral. Orumilá, também chamado de Fá, é o dono da sabedoria, do destino e da adivinhação. Nenhum outro orixá conhece tantos caminhos quanto ele, porque esteve presente desde a criação do mundo. Oráculo de Fá. Ele é quem fala através do oráculo de Fá, revelando o que está escondido, orientando decisões, mostrando as encruzilhadas da vida. Sua função não é impor, mas aconselhar. Ele é o intérprete do futuro, o guia daquilo que ainda não aconteceu. Por isso, é respeitado não apenas pelos homens, mas também pelos próprios orixás que recorrem a ele quando precisam compreender os rumos da criação. A profundidade de Orumilá. Pouco lembrado nos cultos populares do Brasil, faz essencial nas tradições africanas, onde seus sacerdotes dedicam anos de estudo para compreender os sinais do destino. É um orixá de profundidade intelectual que exige disciplina, sabedoria e preparo para ser invocado. Sua presença mostra que nenhum caminho é aleatório. Tudo faz parte de uma rede maior, um enredo que só ele conhece por completo. Quem busca Ifá, busca clareza e quem o encontra descobre que o destino não é um peso inevitável, mas uma estrada que pode ser percorrida com consciência. Obá, a guerreira das águas vermelhas. Obá é marcada pela dor, mas transformou sua dor em poder. Filha de Nanã e esposa rejeitada de Xangô, ela foi enganada a cortar a própria orelha, acreditando que isso lhe daria o amor eterno de seu marido. Ao descobrir a verdade, foi desprezada e carregou a humilhação no corpo e na alma. Mas essa humilhação não a quebrou, a forjou. Obá se transformou em uma guerreira silenciosa, dona de um rio calmo, mas intenso. A força da superação de Obá. Patrona das cicatrizes. Sua energia é invocada por aqueles que precisam resistir a perdas, a rejeições, a injustiças. Ela é a patrona das cicatrizes, da superação, da dignidade que não se perde mesmo quando o coração sangra. Embora pouco lembrada nos terreiros, sua força é indispensável. Símbolo de resistência. Representa todas as mulheres que foram feridas e não se deixaram destruir. Todos os homens que foram humilhados e se levantaram mais fortes. Sua presença é a certeza de que a dor não é o fim, é o início de uma nova coragem. Oco, o Senhor da agricultura. Oco é o fazendeiro divino, o guardião dos ciclos da terra. Sem ele não há alimento, não há fartura, não há vida. É responsável pelo plantio, pela colheita e pela fertilidade do solo. Representa o tempo da espera, a paciência do trabalho e a recompensa justa de quem planta com fé. Pouco cultuado, seu nome raramente aparece nos cânticos, mas sua força está em cada grão de milho, em cada raiz de inhame, em cada colheita que sustenta famílias inteiras. Seu culto envolve oferendas simples, mas carregadas de sentido, porque é na simplicidade da terra que habita sua grandeza. A justiça natural de Oco. Plantio. Início do ciclo. Crescimento. Paciência e cuidado. Colheita. Recompensa justa. Equilíbrio. Justiça natural. Oco também é juiz, representa a justiça natural dos ciclos. Quem planta bem, colhe fartura. Quem planta mal colhe escassez. Ensina que a vida é resposta e que o mundo sempre devolve o que recebe. Sua energia traz equilíbrio porque mostra que nada acontece fora do tempo certo. Cultuar-o é aprender a respeitar o ritmo do mundo. É entender que a pressa não faz a semente brotar mais rápido e que toda colheita é consequência de um plantio. Agé. O poder das grandes mães. Agé não é uma divindade individual,
é o nome dado ao poder ancestral coletivo das grandes mães, conhecidas como Agé ou Yami. É uma força feminina ligada à noite, às aves e à magia ancestral que gera, sustenta e transforma a vida. O respeito e temor a Agé. Pouco falada nos terreiros, Agé é profundamente respeitada e temida, porque sua energia não é de fácil acesso. Representa tanto a fertilidade quanto a prosperidade, tanto a cura quanto o castigo. Seu axé é o poder feminino em sua forma mais pura e mais antiga, que exige reverência e verdade. Quando cultuada com respeito, Agé traz abundância, proteção e equilíbrio. Mas quando ignorada ou desrespeitada, cobra com dureza. Porque carrega justiça ancestral que não falha. Mistério. Seu culto é cercado de mistério, mantido em silêncio pelos mais antigos, porque sua força é tão vasta que não cabem explicações simples. Memória ancestral. Agé é a memória das mães, a sabedoria das anciãs, a continuidade da vida através das gerações. Equilíbrio. Onde a reverência à ancestralidade, ela floresce, onde a mentira e desrespeito, ela cobra. Os pilares ocultos da espiritualidade. Esses 7 orixás raramente são lembrados em rodas de canto ou festejos populares, mas sem eles a espiritualidade estaria incompleta. São os pilares ocultos que sustentam a criação, a terra que nos acolhe, o mar profundo que guarda segredos, a neblina que revela o invisível, o destino que guia passos, a dor que se transforma em força, a colheita que garante a vida e o poder ancestral feminino que mantém o equilíbrio do mundo. Os 7 orixás esquecidos. Onilé, Senhora da Terra. Olokun, Senhor das Profundezas. Elwá, Guardiã da Neblina. Orumilá, Senhor do Destino. Obá, Guerreira das Águas. Oco, Senhor da Agricultura. Agé, Poder das Grandes Mães. Um chamado à reverência. Conhecer seus nomes é mais do que um exercício de curiosidade. É um chamado à reverência. Porque honrar esses orixás é reconhecer que a vida não se sustenta apenas naquilo que é visível e conhecido, mas também naquilo que permanece em silêncio, escondido, mas indispensável. Honrar o invisível é reconhecer a totalidade da existência.